Olá, turma de beneficiamento. Vamos continuar a nossa matéria de controle estatístico aqui, falando um pouquinho mais das cartas de controle. Agora nós vamos entender um pouco mais o controle do processo, que a gente precisa entrar no controle do processo, por que controlar esse processo, o que é controle de processo, para a gente entender o porquê de usar essa ferramenta no controle de processos. Então a gente tem um objetivo que é identificar o que está acontecendo de errado. A gente já viu algumas ferramentas que trazem informações, mas talvez não tragam essas informações da forma que seja interessante para a gente. Por que não seria interessante? Porque a gente requer uma identificação rápida para tomar uma decisão imediata. Pensem o seguinte, uma fábrica produziu certas peças que estão sendo pintadas, a lata da tinta é sempre a mesma, mas por algum motivo, na hora de misturar a tinta, foi feita uma mistura incorreta, o que está provocando uma variação de cor. Se a gente esperar produzir tudo para entender o que está acontecendo e depois corrigir, todo lote de produção vai ser feito com a cor incorreta. Então, o objetivo é identificar rápido e tomar decisão imediata, para que o prejuízo seja menor, para que as inconsistências ocorram no menor número de produção possível. Então, por isso a gente tem que tomar cuidado com o gráfico que a gente está fazendo a análise de dados. Trouxe para vocês esse exemplo desse histograma. Esse histograma reúne os dados que foram coletados por 15 horas de um processo, totalizando 75 dados, ou seja, foram coletados 5 dados por hora. Esse histograma traz uma situação de informação que a gente consegue perceber, né? É uma distribuição próxima do normal, lembram lá nossa curva normal? Distribuição próxima do normal, beleza. Concentrados próximo à média. Eu tenho variações para os extremos, maior número de variações para o limite superior, ou seja, para o extremo superior, mas a gente não consegue extrair nenhuma informação com relação ao tempo. O que aconteceu primeiro? O que aconteceu depois? E isso é um problema quando a gente está falando de controle de processo para permitir a nossa tomada de decisão. Porque de acordo com esse gráfico aqui, distribuição normal é o que eu quero, está tudo acontecendo ali de forma bacana. Se meu limite superior é 5 e meu limite inferior é 4, não tem erro nenhum, perfeito. Se você recebeu esse gráfico, toca a bola e segue o jogo. Só que, quando a gente faz uma análise temporal, que é o meu segundo gráfico, que é o gráfico de baixo aqui, a gente consegue perceber, atenção, a linha de cima aqui se refere às médias. Então a gente está fazendo as médias daqueles 5 elementos por hora. A primeira média aqui um pouco abaixo de 20, a segunda média já foi um pouco acima de 20, a terceira próxima, depois caiu de novo. Só que o que a gente consegue perceber com relação às médias é uma tendência de aumento. Então, quando a gente analisa as médias de acordo com a evolução do tempo, a gente está vendo que essa média está aumentando. Ou seja, o tamanho das peças está ficando maior. E se passar muito tempo, a gente vai fugir do nosso limite superior. Segunda análise que eu tenho aqui, com relação às amplitudes. Todo mundo está lembrado do que é amplitude? Se eu estou falando dos 5 dados que eu tenho em uma hora, eu pego o maior dado, ou seja, o maior tamanho,
e subtraio dele o menor tamanho. Ou seja, é o espaço que a gente tem de oscilação ali entre o tamanho da maior peça e o tamanho da menor peça. Suponha que a maior peça tenha sido 5 e a menor peça tenha sido 4,8, a amplitude aí é de 0,2. Tá? Então é o espaço que a gente tem de oscilação entre a maior e a menor. Quando a gente faz a análise gráfica de acordo com o tempo para a amplitude, a gente também percebe uma tendência de aumento, né? Praticamente nesse ponto aqui, ó, a gente pode falar que uma certa estabilidade com esses dois pontos fora da curva, mas a partir desse momento, ó, uma tendência de aumento. Perfeito? Então, quando a gente faz uma análise temporal, a gente consegue perceber que, opa, com o passar do tempo, as minhas peças estão ficando maiores e a gente está tendo uma diferença maior entre as peças que estão sendo produzidas. A amplitude também está ficando maior. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado de análise temporal, porque a gente quer tomada de decisão rápida, assim que o problema foi identificado. E esse histograma, por exemplo, não permite essa tomada de decisão rápida, porque por uma análise superficial desse histograma, a gente não percebe nenhum problema na nossa produção. Então, dois conceitos importantes: limite de tolerância e limite de controle. O limite de tolerância define se o processo está produzindo dentro da especificação, enquanto o limite de controle informa se o processo apresenta variações aleatórias. Tá? Então, o limite de controle vai mostrar se a gente tem ali causas especiais de variação, tá? Que não são aquelas causas contínuas. Aleatório não é contínuo. A gente vai definir os limites de controle com base em 3 desvios padrões. Então, o limite inferior vai ser a média menos 3 desvios padrões. E o limite superior vai ser a média mais 3 desvios padrões. Tá? Então, eu estou trazendo para vocês aqui dois gráficos, tá? Em que nós representamos dois gráficos bem parecidos com os dois que a gente já viu, só que agora eu estou representando os limites. No primeiro gráfico, os limites de tolerância. A gente consegue perceber os limites de tolerância. E no segundo gráfico, eu represento aqui os limites de controle superior e inferior para a média. E aqui, o nosso limite superior de controle para nossa amplitude. Por que eu não tenho limite inferior de controle para amplitude? Porque o meu objetivo é que a amplitude seja zero, que eu não tenha variação entre a produção das peças, ou seja, que todas as peças sejam produzidas com o mesmo valor. Então não faz sentido a gente falar em limite inferior de amplitude. Perfeito? Então fica a principal conclusão. A gente tem que saber qual gráfico que a gente vai representar os dados. A gente precisa escolher o tipo de gráfico de forma correta. Tá? Outro detalhe, existem duas classes de gráficos de controle. A gente tem uma que a gente chama de gráficos de controle de variáveis. Nesses gráficos de controle de variáveis, vão estar descritos características que podem ser caracterizadas de forma contínua. Tá? Por exemplo, tamanho de peça. Lembra lá de variáveis contínuas e variáveis discretas. Então, os controles de variáveis descrevem características que são contínuas. Tamanho de peças. Se eu falar que tem 4 ou 5 centímetros, a gente tem infinitos valores entre 4 e 5 centímetros. Perfeito? Por outro lado, a gente tem o controle de atributos. O controle de atributos vai basear
na descrição da ausência ou não de um atributo. Se uma peça tem um defeito ou não tem, por exemplo. Se ela foi pintada ou não foi pintada. Tá? Então a gente tem aí uma caracterização que a gente pode chamar de binária. A gente só tem duas situações possíveis. Ou aconteceu ou não aconteceu. Ou tem defeito ou não tem defeito. Tá? Então, duas classes de gráficos de controle. Controle de variáveis, quando a gente está descrevendo características de forma contínua. E controle de atributos, quando a gente está descrevendo a ausência ou não de um atributo, de uma característica. Para finalizar, pessoal, todos esses conceitos começam a levar a gente para a ideia de melhoria contínua. E quando a gente começa a falar de melhoria contínua, a gente vai sempre relembrar lá Deming, que foi um dos gurus da gestão de qualidade, do controle de processo de qualidade. Deming propôs o que a gente chama de ciclo PDCA. Tá? O ciclo PDCA está exemplificado para vocês nessa figura aí. A gente começa a ler esse ciclo a partir do P. O P significa planejar. Tá? PDCA porque ele está em inglês. É uma sigla em inglês que significa planejar, plan. Segundo passo é fazer, do inglês do. Terceiro passo é verificar, do inglês check. E por fim, agir, corrigir ou act. Então a gente planeja, realiza, verifica o que foi feito e corrige com base no que a gente conseguiu de resultado. A gente vai fazendo isso de forma repetitiva. O segundo gráfico aqui, a segunda imagem, mostra que, beleza, realizei a primeira vez, apliquei PDCA, eu melhorei o meu nível de qualidade. Eu vou aplicar o ciclo PDCA de novo, eu vou para um segundo estágio de qualidade, até a gente chegar no estado ótimo de qualidade. Tá? Então, para aplicar esse ciclo PDCA, a gente tem o nosso controle estatístico todo dentro da verificação, do check. Tá bom? Conhecemos aí a ideia de cartas de controle, por que aplicar cartas de controle, vantagens e principalmente a importância de identificar o tipo de gráfico e saber qual tipo de gráfico que a gente tem que representar nossos dados, para na próxima aula a gente começar a trabalhar de forma um pouco mais direta essas cartas de controle. Então a gente se vê no próximo vídeo, turma. Até lá!